A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Nesta manhã eu quero compartilhar com você uma bênção muito grandiosa, mas antes quero falar também da maldição. Observe bem, da bênção para a maldição é o tema da mensagem. No livro de Mateus capítulo 9, nós temos esta escritura registrada. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus que estava sentado na coletoria e disse: "Segue-me." Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores?" Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: "Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores." O que quer dizer isso, querido? A palavra que Jesus disse é: toda a humanidade está debaixo do pecado, está debaixo da maldição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se eu e você praticamos pecado, e isso é comum na nossa natureza humana, então estamos debaixo de uma maldição que é chamada maldição do pecado. E se o salário do pecado é a morte, consequentemente morreremos. E a palavra morte significa exatamente separação de Deus. E o que Jesus está dizendo é que ele veio e ele não fez acepção de pessoas, mas trouxe dos céus a palavra de vida, a palavra que produz vida, a palavra que traz vida ao coração daquele que crê. E ele diz: "Eu vim por causa dos pecadores e não por causa daqueles que se julgam justos." Há muitas pessoas nesse mundo que não acham que cometem erros. Elas vivem da forma que vivem e aplaudem a si mesmo em sua conduta, em sua natureza. No entanto, o Senhor está colocando que estas pessoas nunca o encontrarão, nunca receberão dele as suas bênçãos, porque as bênçãos para aqueles que se sentem pecadores, para aqueles que se envergonham dos seus atos diários e os quais estão desejosos de se libertarem. Então Jesus está colocando aqui essa palavra: eu vim para os pecadores, não vim chamar justos, mas aqueles que se dizem: eu sou um pecador e preciso de salvação. Jesus, portanto, esteve naquela casa, abençoou Mateus e Mateus teve a sua vida transformada e passou a servir a Jesus. Conta-se que numa certa cidade havia uma mulher muito má, e as pessoas a odiavam, não gostavam nem de entrar em contato com ela. As palavras que ela pronunciava eram sempre ofensivas e não fazia bem a ninguém. Até que um dia ela ouviu a palavra de Deus e ouviu que Jesus Cristo perdoava os pecadores e que ele transformava o coração e a mente das pessoas más em pessoas boas, sensíveis e dedicadas. E aquela mulher então falou: eu desejo isso, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero ser uma criatura boa, eu quero ser vista pela sociedade, ser amada pelos meus familiares, pelas pessoas que estão ao meu redor, que todos me consideram como inimigas. E aquela mulher então recebeu Jesus como Salvador e ficou transformada. E ela realmente se aplicou à leitura da Bíblia e colocar em prática todos os ensinamentos que o Senhor Jesus trazia, a ponto de, um dia, o pastor daquela senhora a convidou para dar testemunho, mas não dentro da igreja, lá na praça pública. E ele fez um trabalho na praça pública e colocou aquela mulher para dar o seu testemunho. E naquele momento que ela testemunhava quem ela era e em quem ela se transformou, quem realmente ela se tornou, um indivíduo que também, possuído pelo mal, tentando ridicularizá-la e desmoralizá-la e anular o seu testemunho, pegou uma batata e atirou nela. A batata pegou de cheio nela. Ela levou o impacto daquela batata, parou e todos ficaram na expectativa.
vai sair palavrão chovendo para todo lado, vai sair uma coisa terrível da boca dela. Ela não vai resistir, mas ao contrário, querida, quem nasce de novo é uma nova criatura. E o Espírito de Deus estava sobre aquela mulher e ele fortaleceu o coração dela e tornou-a humilde perante o Senhor. Ela baixou, pegou aquela batata e colocou dentro da sua sacola, da sua bolsa. E quando terminou, continuou a dar o testemunho. E quando elas foram embora, tudo ficou tranquilo. Mas a história ficou de pé. Passaram algum tempo. E um dia aquela irmã chegou com um saco de batata. E ela chegou numa reunião de oração das irmãs da igreja. E quando ela chegou, ela falou assim: lembra aquele dia que eu estava dando testemunho na praça? Pois bem, eu relevei uma batatada e doeu, mas eu parei e pensei naquele momento, o Senhor Jesus me transformou, sou uma nova criatura. Então peguei aquela batata, coloquei dentro da minha bolsa, levei para casa e piquei ela em pedaços e plantei cada pedacinho. E esta é a produção da batata que eu recebi. Eu quero que cada uma de vocês sejam abençoadas com esses frutos que vieram das bênçãos do Senhor. É isso que Deus faz com aquele que busca Ele. É isso que Jesus faz com aquele que crê no poder e na autoridade do seu sangue que foi derramado na cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e molda a nossa natureza para que sejamos bênção. Quer continuar na maldição? Então prossiga. Mas se você não quer, creia. Jesus tem poder para transformar a sua vida. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor, por esta mensagem, que ela multiplique bênção no coração dos ouvintes, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.